Deixa eu organizar aqui, então, Renata. É que eu ia fazer uma outra coisa, mas depois, Juliana, eu passo para você, que a gente ia fazer uma tarefa, e eu falei para eles, deixa que depois do intervalo a gente faz. Turma, vamos colocar o vídeo para a Renata conhecer vocês. Isso, obrigada. Oi. Tá uma parte aí, viu, Renata? Que no Teams não mostra todo mundo, né? Mostra conforme tá falando, né? E aí aparece o pessoal. Obrigada pela sua presença. Deixa eu até pôr aqui. Peraí. Ah, tá certinho. A gente está recebendo aí, turma, a Renata. A Renata é uma querida amiga minha, né? Essa é a turma, Renata, de assistentes de RH. Bastante gente, hein? Bastante gente, que legal. Gente, por favor, né, se ajeite, porque a gente vai receber convidados. Obrigada, Juliana. A Renata tem uma vasta experiência. Conta um pouquinho de você, Renata, e depois a gente vai trazer um monte de perguntas aí, tá bom? Para que você possa ir respondendo. Tá, legal. Vou tentar ser breve aqui, mas eu comecei a fazer psicologia, né? Primeiro porque... Bom dia primeiro para todo mundo, né? Me perdoe. Eu comecei a fazer psicologia porque, assim, queria ajudar as pessoas, queria, né? Eu tinha esse dom, assim, de conversar com algum amigo, alguém que estava um pouquinho mais triste, e aí deixar a pessoa bem. E achei que eu ia partir para o consultório, que eu ia ser aquelas psicólogas de consultório. Só que aí o mercado, né? A vida me levou para a área de RH, eu consegui uma oportunidade numa agência de empregos, né? Naquela época a gente falava muito em agência de empregos, que o pessoal levava currículo do papel, né? Então, eu consegui uma oportunidade numa consultoria em São Paulo, né? Então, eu fui fazer um trabalho lá de verificar os currículos das pessoas, dar feedback para as pessoas, como que elas poderiam se portar em entrevista, como que elas poderiam melhorar em relação a comportamento, né? Olhando testes psicológicos também nessa época. E aí, depois disso, eu fui sendo chamada para trabalhar em outras consultorias, voltei para São José e comecei a trabalhar em algumas agências como a Maior RH, GI Group, Real Consultores, Impacto RH. Não sei se vocês conhecem esses nomes, mas são algumas agências que, né, algumas consultorias aqui de São José. E aí fui, né, bem já direcionada para entrevista de trabalho, né? Já fiquei bem mais envolvida com essa atuação. E aí eu consegui algumas oportunidades em algumas empresas também. Trabalhei uma época no Arroz Fantástico. Trabalhei numa empresa também, hoje é o Parque Tecnológico, mas trabalhei ali na Solectron também durante 4 anos. Ali eu fazia uma atuação voltada para a área de produção, da liderança, né, das linhas de produção de impressoras da HP. E aí depois eu vim, agora hoje atualmente eu estou na Imagem, né, já passei por algumas empresas aí no ramo de RH, hoje eu estou na Imagem. A Imagem é uma empresa que é meio até difícil de explicar, viu, gente? Mas assim, tentando simplificar um pouquinho, tudo que você pensa em tempo e espaço, ela faz análises. Então, assim, é uma empresa de levantamento de dados geográficos, né? Então, tudo que, por exemplo, quanto tempo eu levo para chegar nesse lugar, quantas pessoas tem nesse lugar, né? Tudo que você imagina que a geografia abrange, pensando na tecnologia, né? A geografia e a tecnologia ali, que é o levantamento de dados, essa empresa faz, tá? Então, a gente cria mapas e cria soluções para melhorar, né, as atuações aí das empresas nos mercados. Nos mercados que eu digo por quê? Porque, assim, a gente atende vários segmentos aqui. Utilities, recursos naturais, mineradoras. Então, por exemplo, assim, os dados do Covid, da onde que está, né, saindo aí, onde que o IBGE ou, por exemplo, o INPE, né, pega alguns dados aí do Covid. Eles pegam através do nosso sistema, que chama ArcGIS. Então, esse sistema ele faz um levantamento imediato, né, diário,
atualizado desses dados. Então, é só ir lá no sistema, né, clicar lá, as pessoas responsáveis vão lá, fazem a busca e conseguem trazer esses dados aí de forma mais atualizada para informar a população. Então é mais ou menos isso, gente. Eu fico à disposição aqui para qualquer pergunta também, viu, para saber um pouquinho mais de mim. E é isso. Eu que vou tocar a primeira pergunta, é isso? Vocês que sabem aí, vamos Então tá, perguntando. deixa eu tocar para o pessoal ir se familiarizando aí, ficando menos tímido, né, Tá Renata? bom. Ô, Renata, hoje você faz, né, a seleção aí de cargos que são muito específicos, mas você já chegou a comentar, né, que trabalhou em agência de emprego. Essa turma aqui toda é de assistentes de RH, né? A gente sabe que boa parte vai para essa área e vai também para outras áreas que vão usar todos esses conhecimentos da área de recursos humanos que eles estão tendo, porque eu trago muita coisa de mercado, sabe, Renata? Sim. Para eles. Eu não fico só no conceitual, não, né? Você hoje consegue trazer aí alguns pré-requisitos para essa área de RH, de assistente de RH, que sejam importantes e pertinentes para eles? Olha, eu vou dar um exemplo que foi muito importante quando eu comecei a trabalhar. Eu fui contratada para fazer algumas vagas e já me deixaram com as vagas. Eu gosto muito de fazer as vagas mais difíceis, então eu sempre tem vaga difícil, eu falo, deixa comigo que eu quero achar esse profissional, né? E aí eu metida, fui lá, me invoquei, falei que eu queria trabalhar com essas vagas de uma empresa aí. E aí fui fazer uma reunião com a gestora. Cheguei lá e passei o maior mico, gente, da minha vida. Por quê? A gestora perguntou para mim: "Você sabe o que a gente faz?" Eu não sabia. Eu não fui preparada para aquela reunião. Eu não olhei o site. Eu olhei, né? Abri lá o site, olhei a empresa multinacional. Tem empresa lá no Canadá, tem empresa não sei onde. Eu falei, nossa, que legal, né? Quero ir nessa. Eu era bem nova, né, nessa época, e fui totalmente despreparada para uma reunião com uma gestora de RH. A Cris conhece, depois eu conto para a Cris quem é. Eu vou falar, é a Tati que fez o livro também com você? Ah, sim, a Tati Trabalhando Carvalho? na Rexa, trabalhando na Sim, Parker. É, sim. fui É preparada para mundo uma. pequeno, hein? É mundo pequeno. Não, imagina, né? Eu já fiquei fã dela ali, porque assim, ela me deu uma lição de vida, porque eu falei assim, meu, eu tô vindo para uma reunião, não conheço a empresa, não sei o que a empresa faz, e eu acho que eu vou conseguir fazer uma vaga. Eu não vou, porque assim, a gente tem que conhecer a empresa. Então, a primeira dica, assim, é você estudar o cargo, né? Você estudar a empresa, estudar o negócio, porque é a pessoa certa no lugar certo, né? Então, se você conhece um pouquinho da empresa, sabe um pouco da cultura, né? Aí fica um pouco mais fácil de você fazer essa seleção. Então, conseguir avaliar nas entrelinhas do candidato, né? Ali no se ele vai se adequar àquela cultura, não só a experiência do candidato, porque às vezes a gente pega alguém com muita experiência, né, ô Cris, assim, alguém que, né, tem um baita de um currículo, mas aquela pessoa não está aderente à cultura. Então, assim, eu acho que a primeira dica mesmo é esse estudo, né, pegar, estar preparado para uma reunião, conhecer a empresa, conhecer os cargos que essa empresa tem, né, o que que ela faz, o produto que ela entrega, para que você consiga se preparar isso para qualquer vaga que você pegar, qualquer cliente que você pegar, né? Eu tô dando um exemplo que aconteceu comigo aqui, que eu levo para minha vida. Então, hoje eu tenho vagas aqui bem estratégicas, bem difíceis, e aí eu tento estudar o mercado, tento estudar a fundo, né, ali aquelas palavras-chave daquela vaga para poder encontrar o profissional. Não sei se eu respondi sua pergunta, Cris. Você Sim, quer sim. completar? E sobre as competências? Competências técnicas, comportamentais, os hard skills, os soft skills, né? Para Sim. essa área. Sim, então, quando a gente estuda um pouco da cultura da empresa, a gente vai conseguir entender, né, o que aquele profissional tem que ter de comportamento para se adequar, né? A gente tem, eu vou tentando dar exemplos, gente, porque eu acho que eu sou muito de visualizar, assim, aquele exemplo e colocar na prática, né?
Então, por exemplo, se você pega uma pessoa mais rígida, uma pessoa que ela tem muitos aqueles valores, né? Aquela rigidez nos valores, e você coloca ela, por exemplo, para trabalhar lá na Sunny ou na Cherry, que é uma empresa que também tem lá aquela rigidez nos seus valores, que vem lá, por exemplo, né, os chineses, que vêm com uma cultura totalmente diferente. Você tem que tomar muito cuidado para, na hora da entrevista, saber, né? Fazer as perguntas corretas para saber se aquela pessoa vai estar aderente a entrar naquela cultura e ser flexível, né? Respeitar, se adaptar. A maior parte das pessoas que acabam saindo de algumas empresas pedindo demissão é essa falta de adaptação. Então, é o que eu falei, não é só o currículo, né? A gente tem que avaliar muito essas competências culturais, digamos assim, né? As competências comportamentais do candidato, para verificar se ele tem uma aderência, né? Então, assim, hoje aqui na imagem, a gente tem uma cultura que as pessoas elas têm que gostar muito de ter prazer em estudar, em inovação, ter prazer em estar sempre conhecendo alguma coisa nova. Então, quando você olha um currículo e você vê que a pessoa fez uma faculdade lá em 2009 e depois disso ela não fez mais nenhum curso, ela não fez mais nenhum, sabe? Ela não. Então, na entrevista, você conversa com ela e você questiona, né? Por que você não fez mais nenhum curso? Às vezes a pessoa já vai te dizer, eu não acho que é necessário, eu já tenho experiência ideal para, né? Já tenho a experiência necessária, então eu resolvi, não estou tendo tempo para estudar, enfim, te dar alguma desculpa nesse sentido, você já vai ver que aquela pessoa não vai ter aderência à cultura daquela empresa. Então você já apresenta esse risco para o gestor, né? Isso não é talvez um motivo de uma reprova, mas ele é um risco. Falar para o gestor, olha, essa Até pessoa. porque se a cultura está com foco em inovação, prazer de estudar, de buscar, né, e não ficar na dependência, né, Renato? Porque às vezes as pessoas vão para uma empresa e ficam na dependência da empresa fazer investimento na Sim, pessoa, quando na verdade a carreira é nossa, né? Do é, livro lá, a carreira é sua, a carreira é sim, minha. a Então eu gente. tenho que cuidar da minha carreira, não ficar esperando que a empresa vai investir em mim. Sim, Claro que é ótimo, mas não pode ser tudo, né? sim, assim, pelas várias entrevistas que eu já fiz, alguns candidatos falam para mim, a empresa nunca exigiu esse conhecimento, a empresa nunca me deu esse curso, né? Então, assim, o curso é para você, é para sua vida, né? Então, um dia que você pedir demissão, você vai levar esse curso com você. Então, faça, né? Corra atrás. E não espere que a empresa te proporcione isso. Claro que tem algumas que sim, proporcionam e é muito bom, e aproveite, né? Mas é olhar assim, cultura e currículo para a gente poder fazer dar um match aí na vaga. Legal. A Elaine quer fazer uma pergunta. Elaine, vai lá. Oi, Elaine. Quero. Bom dia, Renata. Tudo Bom bem? dia, Elaine. Tudo bem? Eu queria saber se existe um tempo máximo ou mínimo que é para fazer uma seleção, a duração de uma entrevista de emprego. Qual o tempo, É, assim, mais ou menos? a gente geralmente agenda essa reunião com o gestor e a gente faz um alinhamento com ele. E às vezes ele tem um tempo hábil para poder fechar essa vaga, né? Ele tem que atender um cliente dele, ou ele tem que entregar um projeto, né? Então ele precisa daquele profissional dentro de um prazo. Então, assim que você conhecer, chegou a abertura da vaga para você. Entre em contato com esse gestor e conversa com ele. Olha, vamos marcar um dia para a gente, uns 10 minutinhos para a gente alinhar. E uma das perguntinhas é qual que é a sua expectativa para fechar essa vaga, né? Então, existem vagas que o gestor fala para mim: não, Renata, fica tranquila, vamos achar o cara certo, vamos ter tempo, vamos entrevistar. E aí demora 2 meses, às vezes, ou eu tenho que fechar uma vaga, às vezes, até em uma semana. Então, depende do que o gestor combinou com você, tá bom? No alinhamento do perfil. Legal. Daiana, próxima a fazer a pergunta. Oi, Daiana. Bom dia, Renata. Bom dia. Então, eu não queria muito perguntar sobre
a sua fase de agora, atual, né? Eu queria saber como que foi a fase inicial, o primeiro contato que você teve com RH, porque eu estou estudando RH, né? Tanto o curso do Senai e faço faculdade à noite também. Então, eu estou ansiosa para saber, pretendo atuar na área, com certeza. Aham. Estou amando muito. Mas eu fico assim, como será, né? Assim, meus primeiros dias, né, atuando. Então, eu queria saber como que foi para você. Você fez estágio também? Me conta. Infelizmente, naquela época, a gente não tinha tanto acesso. Eu me formei em 2009. E a gente não tinha tanto acesso. Se você for ver a história da internet, ela não é uma história tão antiga assim, né? A internet mesmo, essa questão da gente ficar aqui EAD, ser online o tempo todo, ela está efetivamente esse ano entrando assim no online geral, né? Mas imagina antigamente, né? Em 2009 a gente não tinha tanto acesso. Então, eu não tinha tanto acesso a fazer cadastro, e tal, eu não consegui estágio. Bom, não consegui estágio, eu fiz um trabalho, uma amiga me chamou para atuar em São Paulo, lá em Moema. E o que que eu fazia? Eu fazia análise dos testes psicológicos e eu dava um feedback pro candidato do que ele precisava melhorar. Era um trabalho de outplacement. A pessoa contrata o serviço de uma consultoria para que essa consultoria ajude ela a se recolocar. Então, eu fiz esse trabalho. E depois eu consegui uma vaga numa agência de emprego chamada Maior RH aqui em São José. Na Maior RH, me jogaram para fazer as vagas da Atento. E naquela época, naquela época tinha muita vaga da Atento. Eu fazia um pouquinho de Tivit e Atento. Olha, Dayana, assim, eu fechava 200 vagas em média por mês. Então, assim, eu contratava 200 pessoas e para contratar 200 pessoas, às vezes eu conversava com 800, às vezes eu fazia entrevista com, sei lá, 500 pessoas, né, para conseguir fechar 200. Então, assim, o volume era muito grande. Então, assim, nesse começo, eu tinha algumas pessoas que me ajudavam, né? As pessoas que faziam as ligações e faziam as agendas. Eu fazia as dinâmicas de grupo e as entrevistas junto com o gestor lá na consultoria mesmo. E depois a gente fazia a seleção, né? Quem eram os aprovados, recolhia a documentação e o profissional entrava para trabalhar. Então, assim, eu não sabia nada mesmo, eu não sabia. O gestor ia me ajudando, as colegas de trabalho iam me ajudando, eu ia perguntando, né? Olha, o que que eu faço agora? Qual dinâmica eu faço? Foi muito de estudo, foi muito de eu me jogar. As pessoas perguntavam para mim: você sabe fazer isso? Eu falava assim: eu não sabia, eu não tinha ideia. Eu falava: eu sei, eu sei. Tipo assim, joga para mim que eu vou. Então, assim, sabe? Toma isso para você, sabe? Mesmo que você não conheça, não sabe, vai pro professor. Cristiane, me ajuda nisso daqui. Renata, eu tenho seu WhatsApp, me manda uma mensagem, eu tento te ajudar. A gente tem aqui profissionais excelentes que estão no mercado há muito tempo e elas têm dúvidas. Entendeu? Elas têm dúvidas. Renata, como que eu faço agora uma dinâmica online? E a gente vai pensando junto, a gente vai bolando, uma vai ajudando a outra. Tenho certeza que você vai ter, né, esse apoio aí, conquiste as pessoas que estão trabalhando ao seu redor, né, para que te ajudem também. Mas é isso, é estudar, né, raciocinar, né, pensar assim, né, o que que eu tenho que fazer para conseguir fechar essa vaga. Então, colocar aquelas ideias ali no papel, olha, eu preciso de fechar 200 vagas, então eu tenho que ter volume de pessoas passando por aqui. Eu tenho que ter bastante gente, porque eu também vou ter muita reprova. Então, eu fui me jogando mesmo, fui perguntando, e não tenha medo, isso vai fluir isso em você, sabe? Ainda mais quando a gente tem essa veia de RH, né? Acho que as coisas vão fluindo, viu? E conte comigo se você tiver alguma dúvida. Tá Tem mais bom? alguém que quer fazer? Ítalo, Flaviano estão com as mãos levantadas aqui. Vai lá, Ítalo. Obrigada. De nada. Bom dia, Renata. Bom Bom, dia, Ita. então, eu que já trabalhei há muito tempo numa empresa, na empresa que eu trabalhava, a cultura é que você não deve saber, você tem que estar disposto a aprender constantemente, estar sempre renovando.
Agora, Sim. diante de tudo que você falou, a minha pergunta é o seguinte: qual a maior dificuldade para você entrar numa posição, para você começar a trabalhar em RH hoje em dia? Então, olha, acho que a primeira dificuldade é a questão mesmo do Brasil que a gente enfrenta, a falta de emprego, etc. e tal, né? Mas assim, o que eu te falei, naquela época, eu não tinha tanto network, sabe? A gente não tinha essa coisa aqui, essa interação, os grupos de WhatsApp, eu não tinha LinkedIn com tanta força como tem hoje. Então, assim, a dica maior, Ítalo, é fazer um network, sabe? Quem é visto, né? Quem é visto é lembrado, né? Não tem aquele ditado? Sim, Então, sim. assim, o que eu comecei também a fazer, que foi legal para mim, que você poderia até guardar isso aí como dica. Eu comecei em palestra. Naquela época a gente não tinha WhatsApp, não tinha as coisas, então eu ia em palestra. Gente, era palestra do cachorrinho que morreu. Eu ia, entendeu? Era palestra do SESC, Senat. Tem uma, a Ângela Lima, ela fazia muitos eventos de RH, e aí eu É uma mandei um WhatsApp. headhunter É uma de headhunter, Taubaté, isso. né, a Ângela, né? Ela fazia alguns eventos, então quando tinha algum evento que era aqui próximo da minha casa, alguma coisa que eu conseguia participar, eu mandava uma mensagem para ela. E eu falava assim: você precisa de alguém para ficar lá na portaria, recebendo o pessoal, entregando papelzinho, panfletinho? Eu estou disponível. E aí eu comecei a fazer meu network assim. Comecei a falar com as pessoas, daí eu comecei a conhecer, daí eu conheci, sabe, a Ângela mesmo, que era uma pessoa do RH, eu conheci a outra que era do RH, e aí as pessoas foram falando, Renata, do RH e tal. E aí veio a primeira proposta, porque daí as pessoas me conheciam, entendeu? Sabiam que eu fazia psicologia, que eu estava procurando emprego, e aí me ajudaram. Então, assim, não deixe, LinkedIn, entrem no LinkedIn, façam, principal, Organizem, né? organizem o perfil no LinkedIn, façam contato, né, com as pessoas, deixem o seu telefone, pelo amor de Deus, disponível lá no LinkedIn. As pessoas têm medo de deixar um telefone, um e-mail disponível lá, não sei por quê. Facilita, né, o headhunter, facilita o recrutador a entrar em contato com você, né? Tô até lembrando aqui agora que eu recebi uma vez um currículo que era bem aderente à vaga, eu queria contratar essa pessoa e o currículo veio sem telefone, sem e-mail, sem endereço. Só o nome da pessoa e a experiência. Como é que Perdeu a, contrata? como é que eu falo? Perdeu a vaga. Bola de cristal, Renata. Perdeu a vaga. Quer dizer, então, disponibiliza o seu contato, fala com as pessoas, fala do seu interesse em trabalhar, né? Faça um trabalho voluntário, se puder, para que você seja conhecido, para você fazer aquele network, tá bom? Então, acho que uma dica talvez seja essa aí que eu usei para mim, deu certo. Não, tá certo, obrigado. De nada. Flaviana, tá com a mão levantada aqui? Quer falar? Quero. Lá. Oi, Renata, bom dia. Bom dia. Na verdade, eu tenho duas perguntas, mas se não puder, eu deixo a segunda para depois. Bom, a primeira é que, assim, é meio voltada para mim, na verdade. Desculpa o egoísmo, mas Não, eu tenho que às vezes serve aproveitar. para alguém, né? Assim, eu tenho uma experiência já, trabalhei 12 anos numa empresa e tenho faculdade de tecnólogo, trabalhei em suprimentos, nunca trabalhei com RH, resumindo. Mas eu sempre me identifiquei com a área. Então, agora, nesse momento, nesse contexto pandêmico, que a gente ficou sem emprego e perspectivas mudaram, né? Então, eu resolvi me arriscar e fazer o que eu gosto, o que eu quero. Então, a minha pergunta é assim, a experiência que eu tenho, com a experiência que eu tenho, que não é nada a ver com RH, mas ainda mais com a minha idade, que já tem 38 anos, e aí eu estou partindo para uma nova carreira, né? Praticamente. E aí, como é que é visto assim aos olhos do recrutador? Assim, ó, Flaviana, existem muitas empresas que levam ao pé da letra a sua formação, a sua experiência e te contratam com base nisso.
e até a idade, né? Eles te contratam com base nisso, que são talvez algumas empresas mais tradicionalistas, né? Mas existem empresas que elas vão pelo teu perfil, talvez, genérico, né? O que ela conhece, aonde que eu posso encaixar. E aí fazem aquela entrevista no sentido mesmo de verificar, olha, ela conhece a parte administrativa, ela conhece planilhas. Ah, legal, ela serve para trabalhar no DP. Ela não tem experiência, mas ali no DP tem várias planilhas, tem várias coisas administrativas, e aí ela vai aprender e ela vai se encaixar, independente da faculdade que ela tenha feito. Existem, aqui na imagem mesmo, eu tenho setores onde é muito importante para o gestor a formação, e eu tenho setores que o gestor não está nem aí com a sua formação, ele quer te contratar porque gostou de você. Então, assim, infelizmente vai ser uma busca, assim, sabe, uma agulha no palheiro, talvez, mas eu acho que você tem que pesquisar um pouco mais sobre a cultura da empresa, né? Tentar entender se a empresa te contrata somente pela sua formação, ou se tem essa abertura, né? Eu tenho uma amiga que ela sempre trabalhou em recrutamento e seleção, e ela era infeliz, é psicóloga, infeliz por ter feito psicologia, ela não gosta, e aí ela falou, não, eu quero tentar outra coisa. Aí ela foi migrando devagar para uma área de vendas, e aí hoje ela está na área de Customer Success, que é uma área que também está em expansão, uma área nova no mercado, são cargos novos, né? Eu digo assim, novo que deve ter 1 ano, talvez 2 anos aí no máximo no mercado esse cargo. E aos pouquinhos ela foi se encaixando e hoje ela está feliz, porque ela está trabalhando numa área um pouco mais voltada para o marketing, atendimento, comercial, que era e aí relacionamento com o cliente, que era o que ela queria trabalhar. Então, tenta encaixando aos poucos o seu currículo, né? De repente, aceitando uma vaga que tenha um cargo mais baixo, um salário mais baixo, para que você consiga, de repente, né? Uma oportunidade para encaixar ali no RH mesmo, aquele cargo que você tanto almeja, né? Mas vai tentando, sabe, olhar nas entrelinhas. Opa, essa empresa, né, aceita um pouco mais os currículos. Tem essa vaga aqui que é de atendente, telemarketing. Opa, é a minha porta de entrada. Eu vou aceitar essa vaga, vou entrar e aí vou cavar uma vaga lá no RH. Vou tentar, vai ter uma oportunidade interna lá. Eu Entendeu? acho que um ponto que você trouxe, Renata, até acrescentando, é conhecer a cultura da empresa. Sim. Está aí. Acho que o ponto-chave está aí. Porque, Flaviana, quando a gente conhece, né, um pouco da cultura, entende que a empresa ela é uma empresa de oportunidades, que nem sempre ela vai ver só a sua experiência anterior, mas vai ver os seus talentos atuais, né? E a gente tem muitas startups, né? As startups têm esse olhar, têm essa vibe cultural, né, Renata? Sim. Que dá para se fazer essa transição de carreira. É claro, às vezes você vai para um cargo mais de começo, ou talvez nem precise ir para um cargo de começo, mas você mostrando o seu potencial e a garra, né? Porque eu acho que isso também é legal, mostrar na entrevista como é que você é, o seu trabalho, o que você já fez, e o quanto que você vai poder agregar na empresa que você já estudou, certo? Porque tem esse lance do estudar antes, de conhecer pessoas que estão na empresa para saber como é que ela funciona. Tem muitas vagas, tem essas oportunidades. Pode, talvez, você ter que buscar, né? Ter que pesquisar bem, né, Flaviana? Mas eu acho que o lance está na cultura, entender a cultura da empresa. Sabe você lê aquela missão, valores, aquilo lá é escrito, até tem uma participação do RH nisso também, né? Na estabelecer a cultura da empresa ali, disseminar a cultura. Então, quando você vai lá e lê missão, valores da empresa, você já vai conseguir olhar ali um pouquinho o que eles preservam, né? O que eles buscam. Então, acho que você poderia começar por aí. E também a questão do network, viu? Colocar lá, faz um chamado lá no seu LinkedIn, tem uma parte que você consegue fazer uma observação. Então, dizer lá nessa observação, colocar uma palavra-chave lá. O desejo de migrar para a área de RH,
área X. Então, quando uma pessoa do RH vai fazer uma seleção, a gente coloca algumas palavras-chave ali no LinkedIn. A gente tem uma parte do LinkedIn que ela é mais especializada, né, que é o Recruiter. E aí lá a gente coloca algumas palavras-chave para poder a inteligência artificial lá do LinkedIn fazer a busca do currículo certo. Então, se você quer migrar para o RH e seu currículo não tem nada escrito de RH, não tem nenhuma palavrinha, o selecionador não vai conseguir te achar. Então, coloca lá no seu enredo, lá, né? No seu objetivo. Objetivo, atuar na área de RH, né? Desejo migrar para essa área. E coloca algumas palavras-chave que você almeja, tá? Daí ajuda o selecionador a te achar também, Tá, legal. tá? Obrigada. Você tem outra pergunta? Faz outra Uma pergunta. ótima dica aí, hein, gente? A galera tem que ficar de olho no LinkedIn. Assim, uma palavra-chave agora para recrutamento e seleção, né? No meu currículo sempre esteve escrito lá, psicóloga, recrutamento e seleção. E aí eu não recebia tantos convites para outras oportunidades. Aí eu coloquei lá, Tech Recruiter, porque eu faço vagas de tecnologia. Pronto. Aí começa a aparecer um monte de gente mandando mensagem, porque assim, tem essa palavrinha-chave que eles colocam hoje, né? Que é para o profissional de RH que trabalha com vagas estratégicas de tecnologia, que é a Tech Recruiter, e aí começou a aparecer um pouco mais de convite depois que eu mudei isso, né? Que eu coloquei uma palavrinha-chave lá no meu currículo. E o LinkedIn, gente, é a porta do mundo profissional, né? Como que é o nome desses sites mesmo de relacionamento que dá match? Ah, o Tinder, né? É o Tinder do profissional, né? Então, quem quer buscar aí um relacionamento profissional tem que ter o LinkedIn, senão não Ih, gente, senão não fora. recebe match, né? Não recebe match, gente. Aí, às vezes, assim, eu tenho um canal aqui para receber currículos, né? Recebo, sei lá, mais de 1000 currículos aqui por dia chegando. A gente faz uma pesquisa, a gente olha, mas é mais fácil usar uma ferramenta específica para fazer uma busca ali no LinkedIn, uma ferramenta que tenha inteligência artificial, do que eu tentar ficar fazendo isso através de e-mail, né? Através meio que na unha, assim. E é só quando bate o desespero mesmo que eu vou lá naqueles currículos que eu recebo, mas geralmente eu faço fazendo o filtro antes, né? Entendi. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Renata, deixa eu te fazer mais uma então. Tá. E esse tipo de perguntas porque assim, essas coisas também vão se atualizando de tempos em tempos, né? Uhum. Até porque agora é home office, eu comentei para o pessoal que você faz entrevista do jeito que você está aqui com a gente, né? É assim hoje, né? Você ainda não está no híbrido, né? Você está só no home office, ou já está no híbrido, só no home né? office. Então, e aí, que tipo de pergunta que hoje estão sendo feitas em processos de seleção que o Olha, recruiter faz? tá. A primeira coisa que Tem a ali gente... umas 3, 5 chaves, né? Perguntas chaves, que não Uhum. é assim, que eles têm que tomar nota, olha, isso não pode faltar. Porque ainda que que aqui são duas situações, né? É a turma que vai buscar um emprego e a turma que está aprendendo para ajudar uma recruiter numa empresa, porque Sim. o assistente de RH ele é muito apoio, né? Uhum. Nas empresas também da área de recrutamento e seleção, né? Então Sim. vai servir para as duas situações. Isso, bacana. Depois até eu quero falar um pouco também de uma outra parte, se a gente tiver um tempinho, de uma outra parte do RH, né? Que não é só recrutamento e seleção, eu trabalho com isso, mas não é só isso. Olha, hoje, quando a gente recebe um candidato, pessoalmente, a gente olha todo, até assim, o comportamento do candidato, né? Como a postura dele, como ele tá ali na recepção aguardando. A gente vai, isso não é um motivo de reprova, mas a gente vai colhendo dados, né? Então a gente recebeu o candidato ali pessoalmente, a gente vai olhando para ele, vai sabendo como ele se comporta, como que foi o momento ali de aguardar na recepção. No EAD é mais ou menos a mesma coisa, aqui no remoto, né? Mais ou menos a mesma coisa. Como que você se preparou para essa entrevista? Como que tá a sua internet? Né? Como que tá aí a tua roupa? Um pouco que a gente consegue ver, né? A gente vai olhar para o candidato e vai ver que ele tá ali preparado. Como que tá o ambiente dele?
em volta dele. Ele separou um cantinho para ele conversar. Gente, o cantinho não precisa ser bonito, né? Não precisa ser amistoso ali, bonito. Precisa ser um cantinho, um lugar reservado para que você consiga se concentrar, porque aquele momento é um momento único para você se vender para a empresa, para você conhecer a empresa e para a empresa te conhecer. Então, e aí, se você faz de qualquer jeito, né? A gente sabe que tudo pode acontecer, mas sei lá, de repente você faz com criança chorando ou um ambiente tumultuado, vai atrapalhar você mesmo de se concentrar na reunião, né? Então, tenta fazer uma harmonia aí nesse ambiente para que você possa se concentrar para esse momento ser seu e da empresa, né? Que você consiga mostrar para a empresa, consiga estar bem concentrado e mostrar para a empresa. Eu já fiz entrevista com pessoas que atenderam o telefone e estava dentro do carro, né? A pessoa ligou a câmera ali dentro do carro. Mas assim, a entrevista isso para mim não é legal, a pessoa não se preparou para fazer a entrevista, né? A gente vai olhar e vai fazer essa leitura. Mas a entrevista fluiu tão legal e eu consegui ver que essa pessoa, ela é tão proativa e tão, né, outras coisas me fizeram mudar de ideia em relação a ela abrir a câmera dentro do carro. Que assim, olha, eu tô aqui no meu trabalho, tava difícil a gente arrumar uma sala para fazer uma entrevista, mas eu não quero perder esse momento com vocês e eu vou fazer a entrevista hoje com vocês aqui no carro, tudo bem? Justificou, tudo bem, ficou legal, a entrevista vai fluir e aí às vezes dá certo, né? Então tá vendo que tem as duas coisas, de você se organizar muito bem, né, para aquele momento, ou de você ter um imprevisto e conseguir ter uma sacada e conseguir conduzir legal a reunião, a entrevista, com mostrando essa proatividade, né? Agora, sobre as perguntas, né, Cris, você perguntou? Isso. Tá. Perguntas chaves. As perguntas chaves. A gente faz algumas perguntas porque a gente quer saber como que é o seu dia a dia, né? Então, por exemplo, às vezes eu pergunto assim, como que é para você trabalhar? O que é uma pessoa difícil de trabalhar? Então, você vai falar, uma pessoa difícil de trabalhar é uma pessoa desorganizada. Uma pessoa que eu vou lá, peço alguma coisa para ela e ela não é organizada, não me mostra aquilo na hora. Só que aí, aqui internamente, eu vou colocar você para trabalhar com o seu gestor, que seu gestor é totalmente desorganizado. A mesa do seu gestor é uma bagunça. E ele vai sempre cobrar de você a organização, porque ele não tem a dele. Então, ele vai cobrar de você. Então, quer dizer, vai ser legal, isso não vai dar match eu colocar você que não gosta de desorganização, que não gosta disso, para trabalhar com uma pessoa? De novo, colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, assim, eu vou apresentar para o gestor um risco. Vou dizer, olha, essa pessoa, ela é uma pessoa que ela é mais rígida. Você viu que eu fiz aquela pergunta para ela? O que ela não gosta de trabalhar? Com que tipo de pessoa ela não gosta de trabalhar? E aí ela me falou que ela não gosta de trabalhar com pessoas desorganizadas. Mas o seu time, as pessoas são desorganizadas. E aí vai ser legal trazer essa pessoa? Entendeu? Então, assim, infelizmente, a gente não vai abrir para você o que a gente quer que você responda na pergunta ali, né? Você vai trazer o seu contexto, vai trazer quem é você. E a gente vai tentar traduzir você dentro da organização, dentro da equipe aqui, né? Fazer esse match aí dar certo. Então, as perguntas, elas vão surgir, você tem que ser sincera, você tem que dizer, né, o que você gosta, o que você não gosta, porque também, imagina você entrar numa empresa, isso aconteceu comigo recentemente, entrei numa empresa e eu não me sentia parte da equipe, eu não me sentia bem, e aí eu não quis ficar, eu pedi demissão no meio da pandemia, fiquei, né, eu tinha uma certeza de um outro emprego, graças a Deus, mas assim, não deu match ali comigo, com a empresa. Então, isso vocês têm que levar para a vida de vocês, né? Porque trabalhar num ambiente saudável é bom para vocês também, né? É bom para a gente busca isso. Então, as perguntas, elas vão. Você tem que tentar se colocar um pouquinho no lugar do recrutador, né? E falar assim, por que ele está fazendo essa pergunta para mim? O que ele quer saber com isso, né? Então,
é mais ou menos isso, não tem um segredo para as perguntas, né? Quando a gente pergunta, por exemplo, qual o seu maior defeito, né? Qual o que que você poderia, o que você acha que você precisa melhorar? A gente não tá ali para julgar, para falar, apontar o dedo para você e dizer, nossa, como você é defeituoso, como você tem coisa negativa. A gente não tá ali para julgar, a gente tá para entender aonde que a gente vai colocar você, que você não vai se deparar com essa sua deficiência dentro da organização, né? Onde você não vai se deparar com aquilo que você não é bom, aquilo que você precisa melhorar, ou te apoiar para que você melhore, né? Por exemplo, eu tenho dificuldade de. Uma pergunta que eu faço, vou dar um outro exemplo aí, se a gente tiver um tempinho, gente, eu falo Pode falar, demais. pode falar. Não, pode ir que temos tempo. Por exemplo, eu pergunto muito para os candidatos, qual que é a maneira que você gosta de aprender? Quando você vai fazer alguma coisa nova e vai aprender uma coisa nova, como que você busca? Aí tem gente que fala para mim, eu gosto muito de ler, né? Eu pego o livro, vou lendo, eu gosto do papel mesmo, de rabiscar, e aí eu vou aprendendo assim. Só que aqui na minha empresa é só por vídeo. Só vídeo, né? A gente vai tacar um monte de vídeo para você conseguir ler e escutar os vídeos, e assistir os vídeos e aprender. E aí tem muito vídeo aqui, por exemplo, na imagem, tem muita coisa que vem de fora do país, né? Então vem muita coisa nova no vídeo e a gente apresenta isso para o profissional. Então eu vou dar uma cutucada ali, né? E vou falar, olha, você gosta de ler, mas aí quando vem alguma coisa para você em vídeo, alguma coisa assim, o YouTube e tal, você busca também? Aí se a pessoa falar, não consigo aprender assim, detesto. Não rola, não gosto, não aprendo. Eu tenho que achar o meu meio, e aí, assim, aí já é um risco, entendeu? Aí, para mim, aqui eu vou falar, poxa, é um risco contratar essa pessoa, porque aqui os meus treinamentos são todos em vídeo. Chega a ser até incongruente, né, Renata? Porque a empresa tem esse lado da informação, de tecnologia, né? De nuvem, e aí a pessoa que está com o pé na tecnologia, é claro, por exemplo, se você virasse e falasse para mim, eu ia falar, não, eu adoro ler, mas eu assisto muito documentários na internet, eu vejo revistas, né? Eu busco cursos, eu estou fazendo francês agora, não é o melhor, eu estava comentando isso acho que essa semana com o pessoal. Eu não gosto de curso EAD, né? Só claro, numa entrevista eu não vou falar isso, mas eu faço. Por quê? Porque a alternativa que eu tive no momento é uma questão de adaptação, tem muito a ver com o meu perfil. Mas né? tá vendo? Você já acabou de falar, é uma adaptação. Você não gosta, eu mas é uma adaptação. Então, é a realidade atual. Mas, uma preferência. O que você mais prefere? Se a pessoa te apertar, é claro que eu vou falar, não, eu prefiro papel, eu prefiro livro. Eu sou uma pessoa sinestésica, eu anoto tudo, né? Sim. Agora, eu me adapto, né? Para mim é muito tranquilo assistir vídeo. Eu vejo muitos vídeos no YouTube, eu vejo muitos vídeos na internet, de um modo geral, documentários, né? Cursos, né? Workshoppings. Eu já dei workshop online, remoto, né? Então, a gente se adapta ao cenário que a gente está vivendo, né? Mas tá vendo a leitura da psicóloga, de quem tiver, né, a gente entrevistando, do profissional de RH, vai ser a leitura. Ela gosta de anotar, ela gosta do papel, mas beleza, ela se adapta, ela acabou de falar que se adapta, beleza, ela soltou aquele insight ali. Então, não deixa de falar, né, Renata? Eu acho que outro ponto também, às vezes a pessoa vai tão nervosa para a entrevista, que se eu falasse só que eu gosto de ler e ficasse quieta, porque às vezes a pessoa fica nervosa, às vezes é melhor falar um pouquinho a mais. Se você está fazendo a pergunta, traz um pouco a mais, não é ficar tagarelando, mas traz um pouco a mais, porque daí, nesse trazer a mais, você já, peraí, não, ela se adapta, ela, né, vê vídeo, não é um problema, é uma questão de gosto, mas... O profissional do RH, ele vai cutucar um pouquinho mais ali para entender um pouco mais, né? Ele vai fazer mais algumas perguntinhas ali e entendendo mais. Uma pergunta que, assim, eu acho que não é legal você responder dessa forma, por exemplo, o que você quer para o futuro? Eu já entrevistei as pessoas que estavam fazendo, por exemplo, vocês estão fazendo aqui uma entrevista comigo agora para RH, né? E aí...
eu tenho uma vaga de assistente de RH, vocês já leram o perfil dessa vaga, já sabem um pouquinho do que eu quero. E aí eu pergunto para você, mas e aí, o que você quer para o futuro? Aí você fala assim, meu sonho é ser médica. Eu vou entrar nessa vaga, eu estou fazendo RH, porque eu quero muito arrumar um emprego para juntar um dinheiro, mas assim, meu sonho é ser enfermeira. Então, eu vou fazer no futuro uma vaga para enfermagem, porque meu sonho é medicina, essa área da saúde. Então, assim, poxa, eu vou contratar esse profissional para ele ficar 1 ano, 2 anos aqui, eu dar treinamento para ele, para depois ele me largar e ir para enfermagem, ou para ele trabalhar infeliz comigo. Então, assim, eu sou capaz de parar a entrevista e falar assim, então vamos procurar aqui um curso para você começar a fazer já enfermagem, né? Olha que louco. Ou até virar e falar assim, né? Não, meu sonho é trabalhar fora do país. Sim. Se a empresa, né, vamos supor, se a imagem tem escritórios fora, pô, legal, tem oportunidade de mandar a pessoa para fora. Mas você já conhece a cultura, você sabe como é que é a empresa. Mas se, de repente, você fala aí, se a empresa é uma empresa brasileira e que não tem, né, não vai para fora, não tem escritório fora, é tiro no pé. Tá, então, né, porque aí eu vou contratar uma pessoa que vai ficar uns 2 anos, depois vai para fora? Vai trabalhar longe? Porque, assim, é um custo, né? A contratação é um custo para a empresa. Ela precisa treinar esse profissional, enfim, há 1 ano digamos assim, que mais ou menos 1 ano é 1 ano de adaptação para a empresa, é 1 ano de conhecimento, é um gasto para a empresa. E aí, depois de 1 ano, você sai porque, né, você vai viajar ou você vai fazer uma enfermagem, e aí a empresa não pôde contar com esse profissional que ela contratou para o RH. Então, tomar muito cuidado com essa pergunta, viu, gente? Eu já fiz, tadinha, fiz uma entrevista uma vez com a menina, ela falou para mim, ai, meu sonho é ser cabeleireira. Eu não me lembro a vaga. Acho que era uma vaga, sei lá, de atendente, recepcionista, alguma coisa. E eu falei para ela assim, corre atrás do seu sonho, você é nova, vamos procurar um curso agora para você. E aí eu parei a entrevista, procurei um curso, marquei os telefones para ela. Falei, vai atrás do seu sonho, né? Não vai ficar trabalhando nesse emprego aí e Você não ser vai se cabeleireira. Ser cabeleireira vai ser tão legal, vai conseguir, né, ganhar o dela, vai ser um profissional feliz. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né, com o que o recrutador tá querendo ouvir, sabe, gente? O que ele tá querendo ouvir de você? E uma resposta boa seria, olha, eu, né, quero crescer na empresa, quero me tornar gerente de RH, se a empresa tiver uma área de desenvolvimento humano organizacional, quem sabe lá na frente eu trabalhar nessa área de desenvolvimento humano organizacional, seria nessa linha. Claro Isso. que eu também quero estudar fora, mas eu quero ir nesses intercâmbios, que eu pego férias de 1 mês, eu fico 15 dias, vou lá, me especializo, né, formo melhor o meu inglês, né, estudo mais o meu francês, mas eu retorno. Sim. Seria nessa linha, Renata, é algo que pode ser futuro, né? Mas que está presente ali dentro da organização, né? Dentro da empresa, dentro do contexto daquela empresa, né? Exatamente. Eu falo muito assim em entrevistas, né? Que eu também participo de entrevista, né? Então, às vezes, eu falo que independente do cargo que eu tenha ou da função que eu tenha, eu quero ser referência naquilo que eu faço. Então, eu quero que as pessoas me perguntem, que as pessoas tenham dúvidas e que possam contar comigo para tirar essas dúvidas, que falem assim, poxa, eu vou perguntar para a Renata, que a Renata sabe. Entendeu? Eu gosto de responder assim essa pergunta. Legal. Tô marcando aqui, ó. Alguém tá marcando? É bom, hein? Elaine, quer falar? Sim, eu gostaria de saber da Renata como que ela faz para perceber que o candidato está mentindo. Que ele está mentindo? Assim, a gente vê um tremor na voz, né? Assim, que a pessoa fica desconcertada. É difícil a pessoa ser muito cara de pau, assim, né? Às vezes que é na área comercial, da área de vendas, a pessoa é bem cara de pau e consegue enganar um pouquinho a gente. Mas a gente vai fazendo, às vezes, a mesma pergunta de outro jeito, sabe? Você falou para mim que você já foi viajar, né? Que o seu inglês é bacana. Fala um pouquinho mais para mim, numa reunião, como que você se comporta? Você consegue conduzir uma reunião em inglês? Aí o cara já começa a falar, daí fala assim, e se a gente agora começar a fazer
eu te pedi para a gente começar a conduzir essa entrevista agora aqui em inglês, você vai conseguir? Aí o cara já começa a dar uma tremida na base ali, sabe? Na hora que você pede, me dá mais exemplos sobre isso, quando você fica com alguma dúvida, sabe? Você falou que você sabe, por exemplo, né? Muitas vezes eu escuto isso. Você conhece Excel? Conheço, eu sei fazer Excel, sei o quê. Me fala um pouquinho mais do que você sabe fazer no Excel. Aí a pessoa, PROC V, tabela dinâmica, mas se eu te der uma tabela, se eu já te der isso pronto, o que mais que você consegue entregar? Aí a pessoa, quer dizer, ela tem que saber um pouco de Excel para poder falar se aquilo que ela já falou que ela sabe, eu já entreguei pronto para ela, o que mais ela vai conseguir trazer, né? Então, ela tem algumas perguntas que você vai tentando cavar mais, assim, fuçar um pouquinho mais a pergunta, que você fica na dúvida, né? E o candidato, ele vai dando tremor, ou ele vai uma hora aparecendo ali a mentira. E infelizmente, tem alguns que são mesmo. Eu já peguei, por exemplo, já gerente mesmo, assim, né? Cargos executivos que o cara apagou a carteira de trabalho dele para ele aparentar que ele tinha mais experiência do que ele realmente tinha, né? Então ele falou na entrevista que ele tinha, só que quando a gente pegou a carteira de trabalho dele, a gente viu que tinha falsificou mesmo, né, o período de experiência. E era um cargo executivo, cara top, né, para ganhar muito bem e tal. E aí a gente conseguiu pegar ali no final do processo, infelizmente, né? Eu não consegui na entrevista pegar isso. Mas muitas vezes a gente pede referência para antigos gestores, né? Depende um pouquinho da cultura da empresa, da necessidade ali do cargo, né? Às vezes a gente pede também referências. Renata, mas que coisa triste, né? Um cargo executivo, que falta de caráter, né? Ele ia começar a trabalhar na Mars Brasil, né? Sabe a Mars Brasil que faz chocolate? Sim. Uhum. Ele ia começar a trabalhar lá. Daí era uma agência de empregos que eu trabalhava, fiz a entrevista com ele, foi aprovado, entregou a carteira de trabalho falsificada. Daí a empresa não contratou. O que eu poderia ter feito? Olhado a carteira dele, pedido a carteira dele na entrevista, né? Olha, traz a sua carteira. Depois desse aprendizado, eu comecei a pedir para algumas pessoas naquela época para trazer a carteira, eu conferia, né? Dependendo do cargo que fosse. Para já fazer um filtro ali mesmo, né? Fazer um filtro, porque a gente, como consultoria, é contratado para fazer esses filtros, né? Ajudar as empresas a contratar já o profissional certo, né? Você tinha falado de uma outra parte que você queria comentar do RH. Eu queria falar um pouquinho mais da expansão que está tendo no RH agora, gente. O RH, ele não está limitado a recrutamento e seleção, né? Não é só isso, ele tem a parte toda aí de folha de pagamento, né? Toda essa estrutura aí de benefícios, de remuneração e benefícios, né? Uma outra parte do RH que está assim, alta também agora, que a gente tem bastante vaga, são pessoas que trabalham no RH para levantar números, né? Elas têm aí o Power BI, que está em alta, e ela vem para mostrar, né? Quantas pessoas eu entrevistei para essa vaga, quantas foram reprovadas. Ela faz um painel, né? Um dashboard que a gente fala aqui, para que os gestores consigam. Porque o gestor gosta muito de número, né? Ele não tem muito tempo ali para ficar avaliando, olhando um por um. Então, quando você já chega com aquele painel pronto, mostrando para o gestor qual foi a eficácia do seu trabalho, né? Eu filtrei 200 currículos, entrevistei 50 e te apresentei 10. Desses 10, entrevistamos numa entrevista final 5 e contratamos 1. Então, quer dizer, tá vendo o funil, né? Vai afunilando. Então, esse profissional que tem hoje o Power BI é um profissional bem diferenciado no RH também. Para quem... Que trabalha com os indicadores, na verdade, indicadores, né, isso. Mas aí são os indicadores de RH, não somente os indicadores de recrutamento e seleção, né? São indicadores de RH e
não especificamente só de recrutamento e seleção. Ele pode fazer um levantamento, por exemplo, de absenteísmo, um levantamento de quantas pessoas pedem desligamento da empresa, né? Enfim, fazer vários tipos de levantamentos voltados para o RH como um todo. E você sabe a média de salário desse profissional, desse Power BI aí? Então, ele está sendo difícil da gente encontrar no mercado, né? O RH, ele, para empresas pequenas, não é uma área que se paga tão bem, sabe? Existem empresas que sim, né? Que são aí multinacionais, que exigem um pouquinho mais também dos profissionais com inglês e tudo mais, que pagam melhor. Mas dependendo da empresa que você tá, eu acho que talvez a partir de 4.000, né? A partir desse salário, depende da senioridade, né, desse cargo, né? Se é um profissional mais sênior, pode pagar até uns 6, 7 mil reais, né? Aqui a gente tem talvez alguns profissionais que estejam nessa faixa de 6, 7 mil, que tem inglês, que tem o Power BI, né? Que tem essa experiência de RH e que aí já são pleno para sênior, né? Que legal, mas bacana saber aí, hein? Aí uma novidade para o pessoal. Aqui, e aí, também falando um pouquinho de faixa salarial, um gestor de RH, um diretor de RH pode ganhar até 30 mil, né? Aqui a gente tem alguns diretores que acabam tirando, não um diretor de RH, a gente não tem um diretor de RH, a gente tem gestores, né? Mas em outras empresas que existem esse cargo, eles podem chegar no salário, né? Bacana aí de acima de 20 mil, né? Chegando aí a 30 nessa faixa salarial. E um profissional sênior, eu acho que de 8 a 10, né, 10 mil reais consegue chegar aí para uma multinacional, né? É muita Legal. lenha para chegar também, viu, gente? Não é fácil, É não. muito trabalho, né? Na verdade, eu falo para o pessoal, você quer ser gestor, você tem várias regalias. Hoje até mais, enfim, muito equiparadas a algumas coisas dos analistas, mas você tem o notebook, você tem, né, o seu celular corporativo, só que também a sua vida é 24 horas, né? Eu não fui gestora de gerência, mas o meu cargo ele estava entre a coordenadora e a gerente, que foi consultora de desenvolvimento organizacional. Então, nosso cargo era de gestão, né? Na empresa que a gente trabalhava. E você tem que estar disponível. Então, é um preço, você ganha melhor, mas é um preço também. Por isso que é uma escolha. Responsabilidade, né? Responsabilidade, né? Sim, é uma responsabilidade, é o tempo disponível, né? Você não tem hora extra quando você é gestora, a não ser quando você se desloca para fazer um trabalho em uma outra região, e olhe lá ainda, né? Então, é diferente, né, Renata? É uma outra vibe, é participação de lucros, é 9 blocks, enfim, né? São outros tipos de formas de você receber algo a mais ali, né, dentro da empresa. Sim, geralmente cargos de confiança, né? A gente chama cargos de confiança. São pessoas mais disponíveis ali no dia a dia, diário, né? No horário maior aí, sem ter esse compromisso de hora extra, enfim. Tá certo. Mais alguém quer fazer alguma questão? Não? Podemos encerrar, então? Tomamos bastante o seu tempo, hein, Rê? Imagina. Cris, você quer deixar Eu posso deixar o meu LinkedIn para o pessoal e o meu celular aqui, se você quiser disponibilizar. Sim, você me manda. Aqui eu acho que não sei se você tem acesso ao chat. Eu acho que não fica como convidada. Mas me fala já aqui, como é que você está lá, Rê? Que aí eu já coloco o que você quiser que eu divulgue aqui. Tá, eu vou te mandar no WhatsApp aqui, que a gente manda, que aí eu copio e colo, é melhor. Isso. Porque eu tenho eles também no WhatsApp, então eu mando para eles no WhatsApp. Isso. Eu tenho aqui, gente, um grupinho legal. que eu fiz um grupinho de vagas, e aí nesse grupinho eu vou até também disponibilizar um link para vocês, quem quiser entrar depois no grupo, porque assim, muitas pessoas me pedem
vaga. Deixa eu dar uma outra dica, gente. Cris, o Kika, posso falar mais uma coisinha? Pode, cara. Eu é que estou preocupada de tomar seu tempo, mas você tem aí mais tempo. Eu a gente adoro tá falar. Se eu pudesse, não, eu ficava o dia inteiro aqui. Mas claro, eu inclusive vou entrar no seu grupo, viu? Porque Legal. eu tenho que pensar para o ano que vem. Eu estou até dezembro aqui no Senai, eu sempre falo muito isso com o pessoal. Ontem, como a gente está falando de seleção, de recrutamento, de RH, sabe, Rê? Então eu falo, gente, trabalha energia, vai, manda currículo, divulga, fala com um, fala com o outro, conversa, muito do que você trouxe. Então, até eu vou entrar no grupo, viu, gente? Que eu vou ficar de olho lá. Gente, a tendência universal, vou falar para vocês, universal é a atuação remoto, é a tecnologia. Infelizmente, esse contato, assim, né, do dia a dia mesmo, de estar ali do lado, de ter um escritório para trabalhar, de ter uma faculdade presencial para ir, tá acabando. Infelizmente, eu fico até triste com isso, porque era tão bom ir para a faculdade, o ônibus da faculdade era bom, as amizades, enfim. Mas, assim, as empresas estão investindo muito mais em tecnologia do que em escritórios, né? Do que o presencial, né? Então, a tendência é essa. LinkedIn com contato, por favor. Deixem o contato lá disponível, né? Como que o recrutador vai falar com vocês se não tem o telefone, se não tem como mandar... Porque o LinkedIn ele fica bloqueado para mandar mensagem também quando você não está ali no meu grupo de amigos, né? Não está adicionado. Tá, Então, entendi. deixa Tem que o estar no telefone. grupo. Tem que estar no grupo, tem que estar, né, adicionado. Então, isso é moroso, porque às vezes eu tenho uma vaga para fechar emergencial e eu preciso do telefone do candidato. Essa questão do Power BI também está vindo com bastante força aí, né? E aí deve vir outras tecnologias aí, falando de números e de indicadores, né? O RH está aprendendo a fazer isso também com força agora, então o que vocês puderem investir nisso, né? O profissional de RH, ele não é só a comunicação, né, que a gente usa, né, essa questão da interação, a gente tem muita parte administrativa, então Excel, né, estar apto aí a mexer com sistemas, porque a gente tem às vezes mais de um sistema para fechar uma vaga, né, então tem intranet aqui da empresa, cada empresa é diferente, então tem muita coisa aqui, muita tecnologia acontecendo, então a gente tem que estar muito inteirado com isso. Que mais eu poderia dar de dica? Eu acho que é isso. Vamos depois a gente interagindo lá no grupo. E quem quiser me mandar alguma coisa pelo WhatsApp também, eu posso passar para vocês. Outra coisa. Façam cadastro nos sites das empresas, né? Que nem a Flaviana, né? Perguntou sobre a mudança. Onde que é o seu sonho de trabalhar, né? Meu sonho é trabalhar na Johnson. Você já fez um cadastro lá no site da Johnson? Não, eu nunca fiz. Nossa, que legal. Seu sonho é trabalhar lá. Você nunca fez um cadastro. Como que você quer que as pessoas te achem, né? Então, assim, eu falei com não sei quem que trabalha lá, mas assim, é tanta gente falando que a gente não vai lembrar de você. Você que tem que ser visto, você que tem que ser lembrado. Você tem que correr atrás do seu sonho. Então, às vezes as pessoas falam assim para mim: Renata, eu tô procurando emprego. E aí, depois, nunca mais a pessoa fala comigo. Ou, né? Ela não faz um cadastro, ela não manda um currículo, e assim, não tem como eu lembrar, eu não sou uma máquina, né? Infelizmente, não tem como eu lembrar de todo mundo. Então, viu uma vaga, corre atrás para informação. Gostei dessa vaga, que empresa que é, onde faz o cadastro, eu vou fazer o meu currículo, eu vou reformular, eu vou mandar, eu vou correr atrás, porque assim, não espere que alguém te coloque uma muleta em você e te ajude a procurar o seu sonho. Você que tem que ser, você que tem que correr atrás, né, do seu sonho e não ter vergonha de ouvir não. Ir atrás, pedir o máximo que você vai ouvir ou não e bola para frente, vamos atrás de novo. Qual que é o seu sonho? Trabalhar na Johnson? Opa, vou lá fazer o meu cadastro. Trabalhar na GM? Vou lá fazer meu cadastro. E assim, né, correr atrás daquilo que a empresa busca, né? Ela precisa de um profissional com inglês para trabalhar lá, precisa. Então, eu vou ter que correr atrás disso. Ou senão, eu vou ter que mudar meu sonho, né? É mais ou menos isso. Ou só empurrar um pouco, se formar, né, no curso do inglês,
para que hoje a gente tem cursos que são feitos diariamente, né? Que você faz inglês. Oi, eu estou em aula. Pode pegar. Tá bom? Mas depois vocês trocam, que eu estou em aula, eu estou gravando. Imagina, até mais. Nunca entram aqui. Aí hoje todo mundo resolveu entrar na minha sala. Coisas. Esses dias entrou um cachorro numa entrevista. Ninguém gente. nunca entra. O cachorro veio lambendo, assim. Cachorro Foi? Foi. O gestor fazendo a entrevista, o cachorro, e ele empurrava o cachorro dele, daí eu para quebrar o gelo, eu falei assim, deixa o cachorro participar, ele é tão lindo, não tem problema não, vamos deixar o cachorro aí ficou tudo bem. A gente... Então, as meninas hoje resolveram, a outra veio aqui, pô, eu falei, gente, tá tudo bem, ninguém nunca entra aqui nessa sala, e hoje, justo hoje, que não era para entrar, resolveram fazer a festa aqui dentro. Gente, Mas, eu tenho uma vaga de analista de RH aqui, né? Porque a pessoa tem que ter experiência em contratação, recrutamento. Não necessariamente precisa ser psicólogo, mas é uma vaga temporária. E a gente está buscando alguém que conheça essa questão de fazer entrevista, né? De fazer contratação. E que, de preferência, conheça o mundo da tecnologia, né? Que venha de empresas de tecnologia ou não, ou a gente vai avaliar. Então, tá vendo? Ó, já é um network que vocês estão fazendo aí para alguém que tem uma vaga aqui em aberto. E para quando é essa vaga, Rê? Para tudo ontem, né? Mas assim, Pra ontem, né? a gente tinha para o pessoal 3 saber. vagas. A gente tinha 3 vagas. Esse mês a gente já fechou 2. Então, é a última. A gente já entrevistou. Todos eram de RH também. Analista de RH para recrutamento e seleção, bem voltado para isso. Legal. Tá vendo, gente? Ó o network, né? Olha a conexão. Eu gosto de conexão, viu, Renata? Eu acho que conexão é mais forte do que network. Sim. Né? Você se mostrar, você ser visto e você se conectar com pessoas que vão agregar na tua vida e que você vai agregar na vida dessas pessoas, né? Hoje não tem desculpa, gente. A gente está remoto. Então, não tem desculpa, você vai falar para alguém, para uma entrevista de emprego, eu nunca fiz nenhum curso porque eu não tenho dinheiro, eu estou esperando eu arrumar um trabalho. Não é desculpa, tem curso de graça, muito curso de graça. Então, você vai falar... Este curso é gratuito, este nosso do Senai, mas é um curso que seria uns R$4.000, Renata. Seria. Então, mais ou menos ali. Coloca no currículo Senai, isso, gente. Oferta gratuitamente, né? Nós estamos com 6 turmas na escola. Legal. Com qualidade, auxiliar administrativa, assistente de RH. Não fechou liderança por conta do horário, porque senão ia entrar liderança. Eu que ia dar liderança. Ainda falei com uma quero fazer esse de liderança. Então, muito legal. Olha. Falei com uma põe para a noite, porque a noite vai fechar. Porque teve muita gente interessada, mas que está trabalhando. Horário, então, assim, 4 horas é muito tempo para a pessoa ficar fora do trabalho, né? E é todo dia, de segunda a quinta ou de terça a sextas, né? Mas quando tiver, eu te aviso. Legal, quero fazer. Então, assim, tá vendo, gente? Hoje não tem desculpa, é correr atrás, fazer os seus cursinhos aí de graça, né? Se mostrarem no mercado, participar desses eventos. Tem algum evento aí que vai ter essas reuniões online, né? Porque agora presencial a gente não tem tanto, mas participa, né? Faz pergunta, entra. Tem mais uma pessoa. Renata, eu vou dar a palavra já para a Adriele. Você falou de faz perguntas. Deixa eu contar uma coisa que eu acho que eu não contei para os meus alunos. Eu consegui um estágio na Semana Estado de Jornalismo. É uma semana, quando a gente é estudante, vai, né? Os 4 anos da faculdade eu fui. Eu consegui um estágio na Revista Época. Sabe a Revista Época da Editora Globo? Sim. De ser uma pessoa que fazia muitas perguntas. Eu fiz, acho que umas 15 perguntas. Tinha um estágio. Olha só, gente, eu fui sortuda, mas a sorte também a gente procura, né? Teve uma pessoa que ganhou para a revista Veja, outra que ganhou para a revista, acho que Isto É. Eu ganhei para a revista Época, da Editora Globo, que eu amei o meu estágio. Eu fui a única estagiária da revista Época, eu soube depois, não existiu mais. E teve um rapaz que ele ganhou para a Universidade de Navarro, na Espanha. Foram 4 estágios. Claro, eu me senti super realizada fazendo na revista Época, mas você imagina parar na Espanha com tudo pago, na Universidade de Navarro? Que loucura que ia ser!
Gente, às vezes a gente faz o processo e a gente não pode falar. Eu fiz algumas vagas para uma empresa, assim, você olhando, se você não olhar o site, você vai achar que é uma empresa pequenininha. A Fademac, a antiga Fademac, a Sim, Target aqui em Jacareí. E aí, eu sabia que depois, quem fosse aprovado, ia fazer um treinamento na França, gente. Nossa. Só que eu não podia falar. A gente não, porque não era o essencial a pessoa aceitar a vaga porque ela ia fazer o treinamento. Entendi. Entendeu? Então, assim, até hoje, as pessoas que a gente selecionou e deu certo, até hoje as pessoas me mandam mensagem: Rê, eu quero te agradecer, porque foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e você me ajudou, e você selecionou meu currículo, enfim. Então, assim, a gente tem que estar aberto mesmo. Eu vi esses dias um processo, gente, que contrata brasileiro para trabalhar na Suíça. Legal. Olha só, então assim, tem que fuçar. Uma coisa que eu vi também, ai, gente, eu falo demais. Última coisa para Não, ler. vai lá, pode falar, pode falar. Eu Só vi falar que eu uma tô curtindo. Vocês menina, estão curtindo, gente? Levanta a mão quem tá curtindo. Olha lá. olha que genial. Eu vi uma menina que ela conseguiu uma bolsa de estudos fora do Brasil. Eu não sei qual que era a faculdade, não vi ao todo ali a reportagem, mas ela falou que o que que ela fazia? Ela mandava e-mail dizendo que o sonho dela era morar fora, que o sonho dela era fazer isso. E ela ligava, ela ia falando com ela, fazia conta, ela ganhou uma bolsa. A faculdade falou assim: ok, eu te dou a bolsa, vem morar aqui, vem estudar aqui. Então, Nossa, quer eu vou fazer dizer, isso, Renata. Vou fazer isso para passa, Portugal, hein? Ó. passa, manda, fala que o teu sonho é. Esses cursos de mestrado, gente, É, às vezes falta aluno, é alto. judiação. Eu tenho uma colega minha que ela foi agora para a Universidade do Porto. Eu estou Aham, conversando com ela, falei, cara, como é que você fez? Não é uma coisa para já, entendeu, Renata? Mas é algo que eu quero planejar mais para frente de fazer o mestrado fora, entendeu? aham, Porque é um sonho, né? É um sonho, ele é possível, sim, só que eu tenho que ser, tudo é planejado, a gente não consegue fazer a toque de caixa, né? Até porque eu é, tenho o José é pequeno, tem toda uma transição dessa mudança, né? mas Mas ela pode acontecer, né? eu acho que a gente tem que correr atrás dos Tem que sonhos, fazer né? acontecer. É verdade, né? Coloca no E Google aí, como conseguir uma vaga numa universidade no exterior. Às vezes vem algumas dicas aí, gente. vem. Eu estou pesquisando bastante coisa já, assim, eu estou É, bem. É que eu gosto de conversar com quem também já está lá, porque às vezes a pessoa te passa os canais, te sim, faz reduz, né? O processo. Tem filtro. mentorias, você paga mentorias, né? Só que, Aham. enfim, para pagar agora eu estou dando uma segurada. Então, eu estou, por enquanto, por conta, converso com uma ou com outra que já está lá, que pode dar o canal, né? Olha, tá, como é que você foi? Porque às vezes a pessoa já capengou, a parte capenga que foi, olha, não faz isso, que não foi legal, vai direto aqui, sabe? Sim, Então, são possibilidades aí, é um planejamento de futuro, né? Para os próximos 3, 4 anos, talvez de eu ir para segurar agora o meu mestrado daqui mesmo, né? Porque eu não voltei, em Taubaté, né, na Unital, mas de repente de fazer fora. Também é uma oportunidade bem bacana. E voltar, vou, faço e volto, entendeu? Não tenho interesse em ficar. Não sim. sei, né? Isso é o hoje, de repente o negócio é tão bom lá que eu fique, né? A maioria das pessoas que vão e que acaba dando certo em relação, assim, né, ao planejamento de trabalho e tudo mais, acabam ficando, né? Acabam ficando, né? Mas É. o da revista Época, só completar para vocês entenderem, era um estágio de uma semana. Mas como eu curti tanto, né? Enfim, mostrei serviço, eu fiquei um mês. Tá Então, vendo? são as oportunidades que a gente não pode perder na vida, né? E às vezes você vê, foi de fazer pergunta durante um evento para estudantes, que são focas, a gente, quando é jornalista, comecinho é foca, que é chamado, né? E eu falei, cara, podia ter sido qualquer um dos meus amigos, foi comigo, né? E eu fui a Legal. única da minha faculdade, né, de jornalismo a fazer o estágio, eram sei lá, na época era muita gente, a gente tinha acho que 2, 3 salas, devia ter umas 100 pessoas, eu fui a única,
a ter ido fazer o estágio na revista Época, e eu me encontrei depois de uns anos como professora da Univap, eu levando meus alunos para o Memorial da América Latina, tipo uns 8 anos depois que eu tinha me formado, e a Eliane Brum, que é uma das escritoras, das melhores escritoras mais premiadas do Brasil, a Eliane Brum trabalhava na revista Época como repórter especial naquela época, e ela que comentou comigo, nossa, oi, Cris, você, a única estagiária da revista Época, eu me lembro até hoje, e eu sou maior fã dela, assim, eu tenho todos os livros que ela lança, sigo ela no Instagram, porque ela escreve para tocar o coração, então, né, é bom a gente ler pessoas que tocam o coração para a gente aprender a tocar o coração dos outros também, as nossas referências, né, Renata? Sim. Mas é isso. A Drica queria falar também. Isso, vai lá, Adriele. Isso. Tá no mudo? Não. O seu microfone tá no mudo. Ai, agora sim. Oi. Agora Oi, foi. bom dia, tudo bem, Renata? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Então, na verdade, eu ia fazer uma pergunta que acabei de ver no chat que também fizeram, é muito bom porque já tá bem mais resumido, né? Na verdade, o que eu ia perguntar é como ingressar nessa área de RH não tendo experiência e também não tendo uma faculdade correlata ou nessa área mesmo. Porque tem muitas pessoas como eu que estão fazendo esse curso, mas só tem esse curso, não há uma experiência com isso, né? Como que a gente consegue ingressar nessa área? É o que eu falei, assim, um pouquinho, né? Assim, é você buscar. Você pode buscar uma outra oportunidade que não seja no RH, mas, assim, só o fato de você já estar dentro da empresa, você já às vezes consegue participar de algum processo interno. Então, assim, não deixe de aceitar uma vaga que não seja aquilo que você está buscando, só porque, né, o salário é baixo, ou realmente não é aquilo que você quer. Mas, assim, você está na empresa que você tem um almeja, que você, né, o seu sonho ali é conseguir uma vaga, já vai ser um grande passo. Então, fazer muito cadastro, viu? Entrar hoje em dia aí no site, deixar o seu LinkedIn disponível com as palavras-chave. Então, por exemplo, você não tem experiência. Então, a palavra-chave, onde você quer trabalhar no RH? Recrutamento e seleção, que é o seu foco? Você tem um objetivo já ou não? Eu gostei bastante da parte de, acho que é DRT que fala, eu gosto bastante da parte burocrática. Eu me De interessei bastante nessa área. remuneração e benefício, saber fazer folha de pagamento, essas coisas. Isso, acho interessante. Legal. Então, assim, essas palavras, já coloca as palavrinhas-chave aí no seu currículo, né? Objetivo, conseguir, almejo. Em algum cantinho aí do seu currículo você coloca, almejo entrar para a área de remuneração e benefícios, né? Alcançar conhecimento em folha de pagamento, por exemplo. Põe aí essa palavra-chave. E aí o selecionador ele vai conseguir encontrar um pouco mais fácil o seu currículo. E às vezes não precisa ter experiência mesmo, né? Às vezes ele quer contratar alguém cru para ensinar. Então, assim, é um pouco de sorte e um pouco de busca, né? Você tem que ter sorte, mas você também não pode ficar na sua zona de conforto esperando cair no teu colo. Você tem que, sabe, fuçar, procurar, perguntar, cadastrar nos sites bastante, né? Então, assim, às vezes para ser chamado para 2, 3 entrevistas, tem que fazer 500 cadastros, né? Então, hoje as empresas também não só da sua região, mas no Brasil todo você pode ser contratada, entendeu? Se tiver um modo remoto, eu estava trabalhando recentemente numa empresa que eu estava prestando serviço em Brasília. Então, quer dizer, você pode trabalhar no mundo, praticamente até no mundo inteiro hoje, né? Então, faça os seus cadastros onde você almeja. Você já tem LinkedIn já? Sim, já tem alguns anos. Inclusive, eu atualizei ele recentemente com esse curso do Senai, mesmo não terminando, né, vou Sim, colocar lá que está em processo. E cursando. foi legal vocês terem falado sobre o Power BI, porque eu tive contato com o Power BI esse ano, conheci ele esse ano através de uma colega e depois numa empresa. Uhum. Trabalhei na área de contabilidade durante 3 meses, e aí eu utilizava o Power BI para poder fazer pequenos relatórios, tirar informações precisas de dentro de arquivo XML, né, que é Uhum. utilizado bastante E no isso não estava no escritório. seu currículo?
Não coloquei ainda porque eu achei muito básico. Eu não tinha feito o curso em si de Power BI, eu aprendi na prática. E falaram, olha, preciso que você faça Power BI. Então a pessoa foi lá, sentou comigo, explicou 20 minutos, e aí eu já aprendi e fiz. Mas eu ainda não coloquei Power BI lá no LinkedIn ou no meu currículo impresso. Que eu Fuça na entrego. internet que tem curso. Se você tem uma tendência aí, facilidade para aprender, fuça no Google aí que tem curso de graça. Você consegue fazer alguns e Renata, coloca no seu currículo. mas no caso da Adriele, como ela já teve contato por 3 meses, ainda que ela não tenha feito curso, ela não pode colocar conhecimentos, né, Pode, sim, do Power deve. BI, né? Então, Deve, entendeu, tá perdendo Adriele? tempo. Ai, que bom. Eu também tenho curso de Excel avançado, tenho curso de escrita fiscal, eu faço cursos gratuitos Me também. manda o seu currículo, garota. Aí, Adriele, vai conseguir emprego com a Renata. Ai, Opa, tô ai. precisando. Quem não está, não é mesmo? Manda, mas assim, na verdade, independente disso aí, me manda, quem quiser me mandar o currículo, né, manter o contato comigo, pode me mandar, eu dou uma olhadinha assim em todos. A gente tem algumas vagas sim que precisam do Power BI aqui, talvez um nível mais avançado, mas é isso, é colocar no currículo, olha, estagiário, gente, vai fazer entrevista, vai falar que conhece o quê? Ele tem que falar as habilidades que ele fez na escola. Fala assim, olha, eu fiz um trabalho, então quando tem um trabalho eu vou lá, eu gosto de ter a liderança, de apresentar o trabalho na escola. Eu já participei do projeto tal na igreja, eu já fui voluntário tal em algum lugar. O que o estagiário vai falar de experiência? Como que a gente contrata estagiário? Por essas coisas que eles trazem, né? Olha, na faculdade eu já participei de um grupo e lá tinha uma interação com a tecnologia tal, e aí eu fiz tal coisa. Aí você fala, meu, esse cara tem tendência a gostar disso, vamos contratar. Então, mesmo que seja básico, vale a pena colocar no currículo, sim. Quem está cursando esse cursinho agora, coloca lá no LinkedIn, no seu currículo, que está cursando e que vai ser bem visto pela selecionadora, viu? E eu falo para eles o seguinte, falei, gente, é a chancela do Senai, você sai com certificado do Senai, tem empresa que contrata só porque também tem cursos do Senai. Exato. Tem uma credibilidade já no mercado, né, Renata? Sabe que não é um cursinho qualquer, né? Esses dias eu paguei aí, eu fiz um cursinho, eu paguei R$ 5 para fazer o cursinho. Falei, é baratinho, vamos ver. Mas não foi muito legal, não. Então, assim, né? Tô lá com o diploma, mas foi muito, muito superficial. E a gente sabe que do Senai vem material, né? Vem uma apostila boa, vem, né, os vem conteúdo, né? professores, né? Conteúdo. Então, isso conta bastante também, né? Onde você faz o cursinho. Sim, com certeza. Legal essa pergunta, Adriele. Olha, convido vocês a conhecer também o ArcGIS, viu? Tem alguns cursos de graça também do ArcGIS. Eu vou ver se eu consigo o link, mando para aqui, que ela manda para vocês. E convido vocês, porque também, assim, é uma tecnologia, assim, gigantesca, gente. Quem conhece também é um profissional que aqui a gente paga muito bem, né? Tem uma carreira muito bacana para seguir aqui na imagem. São poucos profissionais que conhecem o ArcGIS e ele cabe para tudo. Cabe para o RH, cabe para... Gente, para várias áreas, né? Nossa, então manda, Rê, manda que até eu quero fazer para entender como é que funciona. Eu sei que tem ele vem todo em inglês, mas dá para você ir É pedindo bom que a gente para... aprende na raça também, Aprende né? na raça, Aprende mas na dá para raça, ir assim. pedindo para a própria plataforma traduzindo, né? Aí você vai traduzindo a página e vai conseguindo ler o material, vai aprendendo. E a FATEC, né, gente? Também que tem curso de graça, né? De geoprocessamento, ó. Quem quiser conhecer, até de graça dá, né? Sim. Thaís, pode falar, meu anjo. Professora, deixa eu só ligar a câmera aqui rapidinho. Então, eu queria falar rapidinho, que esses dias eu estava fuçando no Facebook e no WhatsApp também, para algumas vagas de emprego que eu estava procurando, né? E aí eu achei um site que, além dele anunciar a vaga, você cadastrando o seu currículo bonitinho lá,
A própria plataforma, ela oferece alguns cursos gratuitos, e eu achei isso muito interessante. Além das vagas que você pode ficar observando, tem bastante curso lá que você se cadastra, faz as aulinhas simples. Eu comecei a fazer até gestão administrativa lá, e também tem vários cursos bem interessantes que eu já peguei para fazer, e depois eu passo o link para vocês darem. Achou ótimo. Isso mesmo. Muito boa aí a sugestão da Thaís, viu, gente? Depois Legal. passa que a gente reparte. Turma, vamos encerrar então com a Renata? Podemos? Então tá, Renata, cara, muito obrigada pela sua participação, sempre muito rica de conteúdo, de conhecimento, de prática. Nossa, eu super agradeço. A Renata, gente, como eu disse para vocês, já é uma amiga de uns 4 anos, né, Renata? Eu Mais acho ou menos que sim, aí né? que a gente se conhece. E a Renata é uma das pessoas que eu quero arrastar. Todo ano eu tento, Renata, eu vou fazer tal livro, vem! Ai, meu Deus! Porque vocês viram por que é bacana. Eu também faço processo seletivo dos meus escritores, eu comento para eles, né? E a Renata, é questão de tempo de ela vir a ser uma das minhas escritoras, né, aqui da editora, porque ela tem uma bagagem, né, de experiência profissional nessa área de recrutamento e seleção, que são pouquíssimos os que estão no Vale que têm. Eu falo isso para ela, né? Tem muita gente que é o oba-oba, e tá tudo bem ser oba-oba, deixa as pessoas serem oba-oba, né? É uma necessidade de ego, a gente entende. Mas a Renata, ela é pé no chão, ela tem a experiência vivida desde cargos de estagiários, né, auxiliares, do começo, da base ali profissional, até cargos de gestão e estes cargos mais específicos que devem ser puxados, né, Renata? Agora você já está calejada de experiência aí, mas... Cada vaga é um desafio. É um desafio, né? Você é movida a estes desafios, isso que é legal também. Cara, muito obrigada de verdade por essa oportunidade, né? E até uma próxima aí, tá bom? Eu que agradeço. A gente podia ficar aqui o dia inteiro falando disso, que eu ia ter o maior prazer em conversar com vocês. Mas nosso tempo é curto, né? Eu peço desculpas aí se eu falei demais. Eu vou fazer depois, eu vou colocar no meu site. Eu até combinei também com a Aline. E depois a gente faz um outro bate-papo. Claro que a gente vai tendo que fazer curtinhos ou em picados, porque aí quando a gente põe reportagem, né, não pode ser longa, né? A gente vai colocando em pedaços. Mas depois fica aí o convite para a gente fazer esse bate-papo para o meu site, porque eu acho que é um assunto que você domina bastante e que pode trazer sempre um olhar para qualquer pessoa que for buscar uma oportunidade de emprego, ou até mesmo para quem vai trabalhar nessa área de recruiter, né, que hoje está tudo muito moderno, muito chique, né, tem até um nome diferente aí, enfim, né, que isso também é recente. Não, a gente falava tudo, né, processo seletivo, recrutamento, seleção, agora está tudo norte-americanizado. A língua, assim, na verdade a língua vai se transformando, né, a nossa linguagem vai se transformando. Antigamente, eu dou um exemplo, assim, antigamente a gente não falava voz, mecê, agora a gente fala você, daqui a pouco a gente fala cê. Daí, assim, vai se transformando, ou VC, né? que é a linguagem de WhatsApp, né? Que é a linguagem. Então, assim, a gente vai se transformando aí nessa linguagem, né, gente? Ai, obrigada, Rê. Então, olha, até uma próxima oportunidade, né, gente? Vamos dar uma salva de palmas aqui para a Renata. Aí gente. A Flaviana, sim. Ó, seguinte, vamos para o café, daqui uns 20 minutos a gente retorna, tá bom? Beijos, obrigada, eu desligo com todo mundo. Obrigada, Rê. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, Renata. Tchau, tchau. Nossa, o computador travou tudo.